sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Nosso RH, a série de videocasts da prática trabalhista e sindical do Matos Filho. Eu sou a Erika Seddon. E eu sou o Saul Alcunha, e juntos recebemos profissionais de recursos humanos para um diálogo sobre as transformações no mundo do trabalho. A ideia desse nosso bate-papo surgiu da nossa percepção da velocidade das transformações no mundo do trabalho que afetam não só o trabalho, mas a nossa forma de se trabalhar. Ou que, sem dúvida, é muito potencializada pelos avanços tecnológicos que impactam a nossa forma de se relacionar com o mundo e com o trabalho. No dia a dia da prática trabalhista e sindical do Matos Filho, nós somos sempre provocados pelos clientes com a relação a mudanças da cultura, mudança de gerações, da tecnologia. E a ideia é trazer para cá a discussão desses temas com profissionais relacionados às relações de trabalho. E hoje recebemos aqui para esse bate-papo a Fernanda Teves, que é diretora de Risco, Integridade e Auditoria do Grupo Ultra. A Fernanda já está no Grupo Ultra há 7 anos, é advogada, graduada pela PUC, com estudos no INSPER em Governança Corporativa e Compliance e pós-graduação na GV. E passou também pela Anshan, KPMG, Votorantim e Vale. Bem-vinda! Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Fernanda, para começar o nosso bate-papo, eu queria repetir do que eu, com a sua autorização, uso até nas palestras, nos treinamentos que eu promovo lá na escola, na GV. A piada só é boa quando todo mundo ri? Essa frase é sua. Essa frase é minha. Essa frase foi bastante usada aí no passado e a gente estava discutindo bastante com os nossos... em rodas de conversa que a gente tem sobre o conceito dessa frase. Muitos jovens vieram falar assim, mas e quando todo mundo faz uma piada e a pessoa está desconfortável e também ri, né? Eu acho que a piada é boa só quando todo mundo ri de verdade, né? Não adianta você fazer uma piada num grupo e você está fazendo uma piada sobre um grupo minorizado e todo mundo ri, não significa que a piada é boa, né? Eu acho que a gente precisa parar de chamar questões de preconceito, de racismo, de misoginia de piada, que não são piadas, né? Então, piada disfarçada não é piada boa. Piada boa é a piada que todo mundo ri. Usando a pessoa como escada para fazer a piada. Exatamente. Essa que é a questão. É isso aí. Fernanda, nos conta um pouquinho da sua trajetória na Ultra. Quantas empresas estão sob a sua supervisão? Enfim, quais os desafios que vocês têm nessa empresa que é tão gigante? A gente hoje tem 9 mil funcionários e a gente tem que pensar que são 9 mil funcionários, mais de 6 mil postos, mais de 5 mil revendas. Então, a gente tem um grupo muito grande e muito diverso, né? A gente hoje tem as 3 principais empresas, né? Hoje a gente está na holding, a gente tem a Ipiranga, a Ultragaz e a Ultracargo, mas a gente tem que pensar em todos os nossos parceiros de negócio, todos os nossos revendedores e parceiros dentro do nosso ecossistema. E eu acho que hoje, quando a gente fala dos desafios, além do desafio da gente capacitar essas 9 mil pessoas, que eu acredito muito que ou a gente capacita as pessoas, ou a gente faz um programa de pessoa para pessoa, ou a gente não vai conseguir chegar. Não adianta você instrumentalizar. O Solon sabe muito bem, eu sou muito contra instrumentalizar muito, porque quando você instrumentaliza muito, as pessoas elas não acreditam naquilo, elas vão pensar em como burlar aquilo. Mas mais desafiador, eu acho, do que capacitar as pessoas que estão dentro da tua organização, os nossos 9 mil funcionários dentro desse gigante que é o Ultra, é a gente capacitar os nossos parceiros. É a gente ter ali parceiros que acreditam no mesmo que a gente. É a gente conseguir extrapolar esse programa de dentro de casa para fora. E também não ser ali falando assim, esse parceiro não é bom, eu não quero ele aqui. Como que eu ajudo? Eu acho que hoje o nosso desafio é extrapolar o nosso programa de dentro de casa para fora. Como eu ajudo a minha cadeia, como que eu promovo um ambiente de negócio mais íntegro, mais saudável, um ambiente de negócio melhor. Porque não adianta a gente falar assim, não quero, e aí a gente não resolve, não ajuda o país a prosperar, né? Eu acho que a gente tem o nosso presidente sempre chama de empresa válida, né? Uma empresa que ajuda o país, uma empresa que ajuda o ambiente de negócio a ser melhor.
Então, o desafio, e os nossos funcionários, eles cobram muito isso da gente. Eles falam assim, olha, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu tenho vários terceiros que trabalham aqui comigo. Como que a gente, sem ultrapassar nenhuma barreira trabalhista, né? Sem ultrapassar nenhuma questão, como que a gente influencia esse meu parceiro a adotar as mesmas práticas que a gente e passar isso adiante? Acho que esse é o grande desafio que a gente tem hoje. E além da gente conseguir fazer essa turma toda falar a mesma língua, né? E cada um do jeito deles, mas assim, ter ali as nossas regras de ouro que a gente não abre mão e que eles repassem isso. Criar essa cultura de multiplicação. Cada rosto a sua história, né? Exatamente. Mas quando se fala em parceiros, nós estamos falando de fornecedores, terceirizados, serviços, peças. É uma engrenagem gigantesca. Acho que não é nem mensurável. Não é. É difícil. Difícil mensurar. Difícil mensurar. Além dos nossos postos e revendas, a gente tem todo o pessoal que faz esse ecossistema funcionar. Todo mundo que presta serviço, desde a pessoa que está prestando serviço dentro do nosso prédio, na matriz, até todas as pessoas que estão fazendo. Como que a gente faz, por exemplo, com que todo mundo acha com segurança? A gente, primeiro momento, a gente vem de segurança, né? A gente é uma empresa que tem que ter isso no DNA. Então, a gente precisa afetar toda essa cadeia, para essa cadeia também devolver para outros que eles trabalhem, né? Eu acho que esse é um grande... Hoje é o que a gente almeja, assim, é extrapolar de dentro de casa para fora, além de manter o que a gente tem dentro de casa, que é um desafio enorme. Me fala uma coisa, o programa de integridade da Ultra, ele tem foco muito em pessoas, como você disse. Como é que vocês se adaptaram a esse mundo híbrido, né? Como é que você fez esse treinamento, essa comunicação, os caminhos a serem seguidos para manter a cultura da empresa, né, em que o funcionário mais jovem lá tem uns 40 anos de empresa. O pessoal lá é uma empresa que tem... Depois a gente pode até falar um pouco disso, tem pouca rotatividade, né, uma empresa que faz carreira, coisa rara hoje. Como é que você alinha isso com essa juventude que não quer ficar mais de 2 anos no mesmo lugar e com o mundo híbrido? Como é que você mantém e enaltece a sua cultura pessoa a pessoa? Você sabe que a gente fez todo um resgate da cultura, né, do Ultra, e a parte de ética e integridade, transparência é algo que aparece no DNA da empresa que tem mais de 85 anos. A gente tem que trabalhar muito com esse público, resgatando um pouco as raízes, e você sabe uma coisa que a gente fez, né? A gente mede a nossa cultura de integridade como empresa independente a cada 2 anos. E a gente fez uma medição pré-pandemia, uma medição durante a pandemia e uma medição pós-pandemia. Acabou sendo 2, 2 e 2. E quando a gente fez essa pós, eu já esperava uma queda, né? A gente tem uma matriz de 0 a 5, né? A gente quer chegar no nível generativo de cultura de integridade, que a gente fala. A gente usa uma metodologia emprestada da cultura de segurança e a gente está no proativo. E a gente se manteve no proativo. Então, isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu falei assim, puxa, a gente saiu do presencial, a gente saiu daquele contato com as pessoas, daquele dia a dia que a gente tem, que muito bom, que funciona. Então, a gente se manteve nesse nível, e aí a gente foi também tentar entender o porquê e tentar entender por que a gente também não subiu, né? Uma das coisas que a gente sempre faz é um estudo da população que a gente tem hoje dentro de casa, em gerações, qual que é o nível de conhecimento dessas pessoas do programa, quanto tempo que elas têm de casa, qual que é a educação delas, quais são as áreas de atuação, para quê? Para a gente conseguir entender como se comportar e como educar esse pessoal. Então, a gente chama isso que é andragogia, que é como a gente educa o adulto. Uma das coisas que a gente descobriu é que a gente tem uma população muito jovem, e população muito jovem que não quer assistir vídeos longos. Sim. Então, o nosso Mundo TikTok. Mundo TikTok é menor do que os nossos últimos filmes que a gente produziu, que a gente costuma produzir filmes, tem 3 minutos cada um, incluindo créditos. Então, a gente tem tentado passar mensagens rápidas, em pílulas menores, mas com uma periodicidade um pouco maior. A pessoa precisa conseguir assistir no celular ali enquanto ela está fazendo uma outra coisa. Óbvio que a gente ainda tem que cumprir os nossos, por exemplo, EADs, eles são poucos, porque eu não quero virar meme na internet, né, da pessoa passando ali o EAD rápido, mas a gente tem uma série de questões a cumprir, inclusive regulatórias. Mas a gente tem tentado se comunicar dessa forma com esse público. O que a gente fez agora na retomada depois da pandemia?
a gente voltou um pouco para o básico. A gente voltou e implementou os conceitos das rodas de conversa. Que é o quê? São rodas pequenas. Às vezes a gente faz assim, por exemplo, só a gestão, uma roda sem a gestão, e a gente conversa de assuntos do dia a dia deles. Então, se a gente vai lá conversar com suprimentos, a gente vai conversar sobre vantagem devida, sobre conflitos de interesse. A gente chama a parte de combate ao assédio, conflito de relacionamento, é o que todo mundo quer conversar. Depois a gente passa uma pesquisa e pergunta como foi, o que você achou. As rodas elas têm duração no máximo de 1 hora, e elas podem ser híbridas ou presenciais, ou só online, depende do público. Mas pega um pessoal de TI, a gente fez bastante roda online, porque o pessoal está trabalhando de casa e é a forma como eles preferem. Depois a gente passa esse questionário e fala assim, o que você achou? Eu achei que durou pouco, eu achei que foi legal, eu quero mais vezes. Quantas vezes por ano você quer? Sobre o que você quer conversar? E a prática de combate ao assédio foi o que todo mundo mais quer conversar. Porque eu acho que é isso que falta, e é isso que a gente tem tentado aproximar das pessoas pós-pandemia e nesse mundo híbrido, o diálogo. A gente tem conversado muito com o pessoal assim, pessoal, vamos dialogar, né? A gente esqueceu um pouco, a gente perdeu um pouco essa questão. Às vezes eu vejo, né, mesmo no meu time, pessoas ali uma do lado da outra conversando por texto. Incrível. E aí, às vezes, a gente tenta provocar isso. E nessa roda de conversa muito interessante que a gente fez é que a gente separou a liderança do time, não porque o time tem vergonha de falar na frente da liderança, mas às vezes o contrário. Às vezes o próprio líder, quando ele está na frente do time dele, ele não vai tirar uma dúvida de uma coisa que ele acha que é uma questão meio básica. Polêmica. Exato, ou polêmica. Então, quando ele está ali junto com outros líderes, às vezes até a gente junta, por exemplo, gerentes de 3, 4 áreas diferentes, ele se sente mais à vontade. E a gente percebeu isso nessas rodas de conversa. Então, a gente multiplicou essas rodas de conversa no grupo inteiro e a gente tem tido muito sucesso. Vocês têm grupo de afinidade lá? Temos grupos de afinidade, são tocados ali pelos times de RH. A gente também rodou todos esses grupos de afinidade para conversar, para falar um pouquinho sobre o canal, para explicar um pouquinho como funciona o mecanismo do nosso programa. Então, assim, a gente teve que se adaptar, mas a gente continua se adaptando. Então, por exemplo, outro dia a gente fez um comunicado e o time de comunicação, que eu acho que a gente é muito próximo, a gente sempre foi muito próximo do RH do time de comunicação, fiz cards, vamos fazer cards, 4 linhas no máximo por card. Então, assim, o poder de síntese, né? A gente tem que continuar passando a informação, mas com poder de síntese bom, porque é o que vai chamar a atenção ali no workplace para o funcionário. Fernanda, a gente às vezes discute, eu e Solon, sobre uma percepção que essa geração mais nova está vindo para o mercado de trabalho já mais consciente, já, enfim, procurando empresas que elas se identifiquem também pela percepção ética que ela tem dessa empresa, etc. Essa geração procura, né, um vínculo pessoal, né, com o trabalho. Você enxerga que essa geração mais nova, ela é mais... ela recepciona melhor as regras de integridade? Você acha que não? Como que é a sua percepção? Eu acho que é uma geração que questiona mais, o que eu não acho ruim. Eu acho que a história que eu falei do piada sobre a boca todo mundo ri, é muito questionada. Eles falam, mas e se, e se, e se? Eu acho que a gente vai montando cenários, né? E é uma geração que tem menos medo de se posicionar. Então, eu entendo, e com certeza, né? Muita gente fala pra gente assim, olha, eu me conecto com o Ultra porque é uma empresa que não participou de nenhum escândalo, que tem uma cultura sólida, que está no mercado há muitos anos, coisa que eu, sinceramente, falo assim, puxa, né? Na era das startups, é interessante ouvir isso de uma geração mais jovem. Eu acho que eles questionam mais, eu acho que eles demoram menos, eles são... eu não diria nem que é tolerante, eu acho que eles são muito mais abertos a falar quando eles não estão se sentindo bem, né? Eu acho que ali a gente tem uma questão de falar, de fala, a gente só precisa trabalhar um pouquinho melhor a escuta, mas eu gosto muito de ser provocado, de ser desafiado, e eu acho que eles se mobilizam também, né? A gente tem lá no nosso time gente que procura, vamos fazer uma mentoria, eu quero conversar, eu quero entender. A parte comportamental vale muito. E muita gente também fala assim, olha, um clima organizacional para mim
é algo que faz muita diferença. Agora, quando a gente olha para programas de integridade, a gente tem algumas regras que têm que ser seguidas, que aí a gente tem que explicar o porquê. Por exemplo, eu acho que antigamente você falava assim, a alçada de compra é essa, o sistema é este, siga. Aí eles vão falar assim, mas olha, essa alçada de compras não me permite ter flexibilidade, porque tem que passar por 6 pessoas. Né? Então não é mais o comando e controle. Eu acho que o comando e controle com essa geração não funciona. Não funciona. Eles até vão falar do comando e controle, eles vão achar uma burocracia, não vão acreditar nisso. E na primeira oportunidade que eles tiverem, eles vão burlar, e não porque eles vão fazer o errado, porque eles não acreditam nisso. Só acreditar. Interessante. Né? Eu acho que se a gente não fizer dessa forma, a gente não vai conseguir fazer com que essas pessoas construam a cultura que a gente quer. Vai ser uma coisa muito frágil. Nós recebemos aqui no primeiro episódio o Danilo, da BRH, né? Até recomendo que todos assistam, bem legal. A conversa foi muito boa. Um dos pontos que ele exaltou é que o líder escuta pouco e fala pouco com os subordinados. Ele falou que no mundo digital isso se agravou. Então, a Érica perguntou a ele, escuta, o que você recomendaria? Eu recomendo que o líder gaste mais tempo com pessoas. É isso. E converse mais com as pessoas. Mas dentro desse nosso bate-papo aqui, voltando para o nosso, quais são os sabotadores dessa situação de cultura? Como é que você vê com a tua experiência? Quem são os sabotadores? Que tipo de sabotador acontece? Eu estou falando de sabotador não o intencional, até o culposo. Sim. Né? O sabotador, aquele que vem no ombro assim e fala, Eu acho que tem um pouco do que a gente conversou, né? Tem a pessoa que fala assim, isso aqui é uma burocracia, eu não acredito nisso, eu não vou seguir, ao invés dela falar assim, qual que é o risco dessa operação? Né? Eu provoco muitas pessoas. Outro dia uma pessoa virou para mim e falou assim, eu não aguento mais esses controles, eu vou trabalhar com a GoPro na minha cabeça para você acreditar. Eu falei assim, mas vamos voltar. Trabalhar com a GoPro Vou trabalhar com a GoPro na minha cabeça. E aí eu falei assim, vamos voltar um pouquinho? Qual o risco que você está mitigando? E é uma área bem importante, bem sensível. Qual o risco que você está mitigando? Silêncio. Eu falei assim, o que você pode fazer diferente para mitigar esse risco? Também o silêncio. Então, eu acho assim, o sabotador da cultura é aquela pessoa que reclama, mas não traz ali uma ação para resolver de fato aquela questão. Eu falo, gente, vamos trabalhar na causa raiz. Se você acha, se você não está acreditando nisso, ou se seu time não está engajado para que isso aconteça, a gente precisa entender o fundo do problema. O sabotador, ele vai lá e fala assim, isso aí é bobeira, isso aí é bobagem. Mas também não fala por que é bobeira, é bobagem. Porque assim, tem coisas que às vezes conversa, a gente... voltamos para conversa. Diálogo. Acho que as pessoas elas esquecem de dialogar, mas também o propósito. Você está fazendo isso por quê? Você está fazendo isso, vamos resgatar. Porque o pessoal tem memória curta, né? Vamos resgatar. Então, nos treinamentos, a gente tenta trazer exemplos de situações. Por isso que a gente fala que a gente tem tentado trazer exemplos mais do dia a dia das áreas. Porque, assim, eu não quero fazer esse treinamento. Por que você não quer fazer esse treinamento? Porque eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Uhum. Então, assim, a gente tentou deixar mais curto, a gente tentou espaçar, a gente tentou fazer mix entre híbrido, presencial, o pessoal tá gostando e tal. Mas, assim, sempre tem a pessoa que fala, eu não tenho tempo. Então, a gente tem que tentar resgatar da pessoa entender por que ela tá fazendo aquilo. Isso é um treinamento menos burocrático, mais interessante. Eu sempre me lembro, e eu tive o prazer de dividir a mesa lá com ele, com o Clóvis, lá com o treinamento que você fez, eu estava junto. Eu sempre lembro que no final ele fala, né, o momento feliz do treinamento, da palestra, enfim, do que seja, é quando você para e a pessoa fala, né, aquela história do Jô Soares, que você sempre quer mais. Então, quando a interlocução é boa, o palestrante é bom, o professor, o líder, ele chama a atenção e o storytelling hoje é uma coisa interessante, né? As pessoas gostam de contadores de história. Sim. Então, se a pessoa souber contar bem a história, aquilo vai. Exato. Não fica pesado, né? É menos burocrático. Eu tenho até discutido, outro dia eu fui a um cliente, o presidente, o CEO, virou e falou assim, aqui não pode PowerPoint. Na hora eu achei aquilo estranho. Falei, tá bom, né? Mas conversando com as pessoas, eles falam, nossas reuniões melhoraram muito sem PowerPoint. Porque as pessoas conversam. Sim. É mais um diálogo, né? É interessante isso. E você sabe que
o sabotador, né? Ele também, quando a gente cria multiplicadores, a gente consegue evitar. Tem um exemplo muito bom. Teve uma reunião que aconteceu, e nessa reunião tinha uma pessoa com uma postura totalmente inadequada. Totalmente inadequada. E era uma reunião multinegócios, né? Essa é a beleza do Ultra. A gente tem vários negócios, várias culturas e várias realidades dentro de uma empresa só. E aí, nessa reunião, tinha uma pessoa com a postura inadequada, era uma reunião híbrida. E aí, acabou a reunião, algumas pessoas foram conversar com as outras, e as outras falaram assim, isso é assim mesmo, olha, a gente já fez um monte de denúncia, não resolveu. E aí, do outro lado, eram pessoas de áreas de negócio, tá? Não tinha nada a ver com a nossa área. Eu falei, você tem certeza que você fez no lugar certo? Você foi no canal? Ah, não, eu conversei com um colega, eu falei com o RH. Então, você não foi no lugar certo. Então, você vai no canal, que é esse telefone, porque vai ficar registrado. Era uma pessoa de uma área de negócio que, afetada pelo nosso treinamento, multiplicou a cultura. E aí, o caso chegou pra gente e a gente resolveu em uma semana. Então, não adianta. Você vai ter uma área de integridade com 100 pessoas. Se você não conseguir afetar as pessoas, os meus 9 mil, se você não conseguir impactar ainda que 3 mil multiplicadores, Sim. essa cultura vai morrer. E é top-down, você acha? Eu não acho que é top-down, eu acho que tem que ter o apoio da auto-administração. Se não tiver o apoio da auto-administração, não vai. Não vai. Mas não pode ser top-down. Porque se você não encanta, né? Eu gosto muito tem uma diretora da Ipiranga que fala, né? Que é o engajamento por encantamento. Se você não encanta, as pessoas elas não vão seguir. Não vão seguir, vai ser top-down, eu falo que tem uma coisa que eu quero muito combater lá dentro, que eu faço porque a Fernanda mandou, né? Isso não funciona, não tô mandando nada, né? Eu acho que a gente tem que entender por que a gente faz, propósito, mas tem que encantar, se a gente não encantar, não... Essa é uma boa frase, tem que ser encantador. Entusiasmado e encantador. Esse é da Cristiane Leite, não é meu. Tá feito o registro. E, Fernanda, como você vê o impacto das mudanças tecnológicas na sua área? Você acha que esse impacto acabou sendo positivo? E positivo aonde? Por melhoria dos processos, pelos treinamentos remotos? O que você vê? Acho que os treinamentos remotos são uma realidade. Acho que eles não vão acabar. O híbrido também ajuda bastante, né? As pessoas poderem fazer perguntas por escrito, ali, do jeitinho delas. Mas a tecnologia, assim, dentro das minhas 3 áreas, mudou completamente a forma da gente trabalhar. Para você ter uma noção, a gente fez um piloto, né, de dados, e a gente tem um sisteminha que a gente analisa os pagamentos da companhia. A gente tinha 2 anos de pagamento. A gente demorava 17 meses entre olhar os 2 anos de pagamento, selecionar e conseguir fazer tudo. A gente agora, com tecnologia, a gente consegue olhar 2 anos em 2 meses, desde a seleção até a análise. Isso é um piloto que a gente fez. Não adianta, se a gente não usar a tecnologia, a gente não vai conseguir ser assertivo. Então, a gente tem muito ganho de produtividade. A gente está aplicando inteligência artificial no próprio canal, então a gente está fazendo alguns testes, né? Já tem hoje inteligência artificial que te sugere o plano de trabalho. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente tem um canal que tem mais de 600 relatos. Então, a gente pode esquecer ali um plano de trabalho. Então, hoje, a inteligência artificial ela já fala assim, olha, eu acho que esse é um caso aqui de assédio sexual. Faltam essas informações e o plano de trabalho sugerido é esse. Então, isso ajuda muito em ganho de produtividade e da gente ser muito mais assertivo, né? Quando a gente olha para a auditoria, hoje, quando a gente seleciona uma amostra, ela não é mais uma amostra aleatória, não é mais o dedo do auditor. Né? É uma análise matemática, tem fórmulas. Então, a gente fez um mapa de... Não é uma amostragem sorteada. Não, e as próprias empresas de auditoria externa hoje, elas olham o todo e a própria análise de dados traz ali uma probabilidade de onde você deveria concentrar a sua amostra. Né? Nesse piloto que a gente fez, a gente tem um mapa de calor falando assim, olha, estes aqui você tem que olhar, esse vermelho. Esse laranja, quando você for fazer uma auditoria, talvez a sua amostra ela tem que estar concentrada aqui nesse laranja. E aí tem o verde que você pode fazer aleatoriamente, com espaçamento maior. Antes não, né? Antes a gente fazia reuniões de mapeamento, 600 reuniões para entender qual é o tema que mais preocupa. Ainda, e eu acho que a gente não pode perder isso, tá?
Eu acredito muito, assim, no contato, na conversa, no entendimento, no estar junto, no estar ali no negócio. Mas a gente é muito mais assertivo, muito mais produtivo com a tecnologia. A gente tem um parceiro que a gente tem ajudado a gente bastante nisso, ele falou, não dá mais para viver só de Excel. A auditoria que ficar vivendo só de Excel pelos próximos anos vai morrer. E me conta uma coisa, dentro desse aspecto da tecnologia, né, e dessa inteligência artificial, como é que você mede os avanços de uma questão que eu chamaria muito genericamente de social? Como é que você mede os avanços? Como é que você faz meta? Como é que... Eu tenho uma discussão aqui na nossa prática de remuneração de executivos, a gente tem um grupo que só estuda isso, que precisa parar de colocar para o executivo que ele tem que envidar os melhores esforços para. Né? Olha, nós temos que melhorar o índice tal, você vai trabalhar para melhorar. Aí na avaliação lá, 360 melhorou, ele fez muita coisa, o quê? Como é que você mede esses avanços? Primeira coisa, né, a gente tem o nosso diagnóstico de cultura de integridade, e uma das coisas que eu sempre peço é assim, pessoal, a gente não vai atrelar a meta ao resultado, a gente vai atrelar a meta os planos que a gente tem que fazer para chegar lá, né? Não adianta falar assim, a gente tem como ambição chegar no perfil generativo. Se a meta for chegar no perfil generativo, todo mundo vai ali achar uma forma de entender a metodologia e chegar no perfil generativo. Não, qual que é o caminho até lá? Eu preciso impactar 3 mil revendas. Para isso, eu vou rodar o Brasil fazendo treinamento, esse tipo de coisa. Então, eu acho que esse é um lado. Envidar os melhores esforços, para a gente não tem, né? Fazer com um número específico e tem que ter um porquê, né? Então, assim, o termômetro, a gente tem um canal também que é um grande termômetro do nosso programa. Então, ali, na região X, tem tido muitos relatos, mesmo que não procedentes, vamos fazer uma ação ali, tem que ter uma ação estruturada em cima disso, né? E não simplesmente vou fazer, ou vou criar planos para. Quais planos? Para quê? De que forma? Baseado em qual análise de risco? E a gente também tem dentro do grupo, né, métricas de caso haja uma fraude comprovada, aí tem um impacto, de fato, na remuneração, uma gestão de consequência na remuneração do executivo. Mas uma provocação aqui, eu lembro que nas nossas reuniões, quando começou a história da cultura do canal, vamos aqui falar do Denis um pouco, o Denis Cuenca, você, mais um grupo, foi um grupo grande, mudamos o nome do canal para canal de orientação e denúncia. Isso. Porque a maioria dos canais é canal de denúncia. E aí o relato, ele espera uma punição. Isso. Conta um pouco dessa cultura também, que eu acho que isso é interessante para quem está nos assistindo. O nosso canal, ele chama canal aberto. Né? A gente agora deixa ele de orientação e denúncias. E eu nem uso mais o nome denúncia, eu uso a palavra relato. É um relato, né? Porque eu acho que denúncia exatamente pressupõe uma punição. E uma coisa também que a gente tem feito, a gente faz uma prestação de contas semestral para o grupo inteiro, com, obviamente, respeitando a confidencialidade, mas com o número de relatos que a gente recebeu e todas as ações que esses relatos geraram. Então, por exemplo, ajuste de procedimento, melhoria de política, eficiência operacional. A gente precisa começar a medir. O canal, ele não é só um relato, uma demissão, um relato, uma demissão. Isso é, assim, eu acho que a pior cultura que pode existir, e a cultura também do policialesco. E a cultura, outra que eu acho perigosíssima, que é de usarem o canal para o mal. Né? Então, assim, a gente precisa estar muito próximo do RH, muito próximo das áreas do jurídico, do RH, precisa estar muito próximo dessas áreas parceiras. Toda vez que a gente faz treinamento para as áreas de integridade, a gente embarca o RH junto, a gente embarca o jurídico junto, porque senão vira um canal de punição. Então, o que a gente tem tentado, não é fácil, o que a gente tem tentado é mostrar, assim, dentro das nossas ações, dentro dos planos de ações que saem dos relatos do canal, onde que a gente ajudou a empresa a melhorar. Sim. Onde feedback, orientação, treinamento, criação de nova política. Por exemplo, uma vez eu recebi um relato que falava assim, a gente está fazendo um procedimento que não está sendo seguro, porque esse procedimento ele é com 3 pessoas e estão fazendo com 2. Falei, puxa, deixa eu ver, relatos de segurança são relatos de alta criticidade. O que aconteceu?
Agora, uma nova tecnologia que é possível fazer com 2. E eu conversei com o gestor, eu falei assim, ninguém está errado nesse cenário aqui. A pessoa relatou uma preocupação e vocês mudaram a política, mas vocês não comunicaram. Falta de conversa. A gente tem aqui, além de a gente tem falta de conversa. Primeiro ponto de atenção para mim, por que essa pessoa precisou procurar o canal para falar sobre uma questão que ela se sentiu insegura? Segundo ponto, vocês mudaram a política, mas vocês não comunicaram bem. E terceiro ponto, faltava dialogar. Então, muitas vezes, às vezes, que eu falo até um assédio moral, que é fruto ali de sucessivas posturas inadequadas. Na primeira postura inadequada, se as áreas de apoio estivessem mais bem preparadas, nem chegaria no canal. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar, mas a gente, como área de integridade, precisa conseguir passar para as áreas de negócio que o canal tem muita coisa boa. E assim, melhora... Da orientação. A gente tem bastante pedido de orientação. Isso cria uma cultura, né? Isso. É mais difícil de gerenciar, Sim. porque você acaba tendo mais relatos do que deveria. Né? Tem relato do ar-condicionado que está muito frio, tem de tudo. É um ombudsman. Precisa tomar um certo cuidado, mas aí você redireciona. Né? Tem um filtro ali. Mas é importante ter esse diálogo. É muito interessante ter essas estatísticas, medir os avanços, criar mostrar para a empresa que aquilo não é um custo. Tem clientes que falam aí, mas vai me custar. É isso. Isso é um custo. Não, é um investimento. É isso. É um baita investimento. E também, por outro lado, tomar bastante cuidado com os relatos, né? A gente está falando da vida das pessoas. Então, eu acho que é um pouco do que a gente estava conversando até antes aqui. Lembrar que, quando você faz o relato, é uma pessoa que vai receber. Então, precisa fazer o relato com bastante informação, com dados. Mas também tomar muito cuidado com o quanto você expõe. Né? A medida de consequência ela tem que ser proporcional ao que foi feito. E mesmo que a pessoa ali que fez o relato não se sinta atendida, a gente precisa conseguir, e só com diálogo, só com treinamento, que a gente vai conseguir explicar. Nas rodas de conversa, a gente traz muito desses detalhes. A gente traz muito também, porque tem, por exemplo, tem gestor que fala assim, eu quero saber todos os relatos da minha área, inclusive os não confirmados. Eu falei assim, mas aí não confirmado, você vai começar a ter um viés. Você vai começar a olhar para aquela pessoa diferente. Né? E aí, quando a gente tenta colocar a pessoa no lugar, e se fosse você que tivesse sido relatado? Daí a pessoa começa a olhar um pouco diferente pro caso, né? E, Fernanda, como que vocês agem na gestão de consequências das denúncias que são confirmadas? E como que vocês evitam, por exemplo, vieses, né? Porque estamos aqui, somos todos humanos. Infelizmente, a gente tem os vieses que a gente tenta se tornar conscientes para se educar, mas ainda a gente precisa ter esse controle para ter certeza que a decisão é sempre proporcional e adequada ao caso. Como que vocês agem? Difícil, Érica, é bem complicado. A gente monitora, então isso também a gente faz de forma centralizada na nossa área, monitora a proporcionalidade. A gente também monitora porque às vezes um desligamento é mais fácil de acontecer no nível operacional, e não para a liderança, enfim. E aí, às vezes, para a liderança é um feedback, para o operacional é um desligamento. Então, a gente tenta trazer de forma muito independente, então por isso que as nossas áreas de integridade, elas têm independência necessária para fazer a apuração, e fatos e dados. Então, todo treinamento a gente fala assim, pessoal, vamos tirar enfim, com muita emoção, falou sobre isso, não é uma peça ali jurídica, né? A gente precisa tentar trazer isso com fatos e dados. A gente tem um caso recente em que as pessoas têm um conflito, né? Então, são 2 pessoas que têm um conflito e a gente está falando de uma terceira pessoa que teve uma postura inadequada. E essas 2 pessoas estão falando assim, por que levantou essa história agora? Por que te envolveu, Fernanda? Porque, sabe por quê? Porque o serviço está ruim, porque isso, aquilo. Eu falo, gente, vamos tentar voltar para o caso de forma mais fria possível. Mas é muito difícil, né? A gente tem um comitê de conduta também que monitora essas aplicações de consequência para ter proporcionalidade. E a gente também olha para o histórico. Né? E agora os dados, a inteligência artificial tem ajudado bastante a gente. A gente tem canal desde 2008. Às vezes a gente quer o histórico de comportamento, de padrão, como é que isso está sendo aplicado, mas assim, muita gente quer uma política. Me fala aí, quando é A, eu aplico B, quando é B, eu aplico C. A tabelinha. Não tem. É caso a caso. É caso a caso. E assim, eu sempre pergunto, o que isso vai gerar de bom
né? Ou o que isso vai resolver a causa raiz do nosso problema. A pessoa descumpriu uma política. Se for grave, ela vai ser desligada. Mas o que fez essa pessoa descumprir essa política? Porque ela não vai ser a única. Como que eu evito? Como que eu evito que isso aconteça? Então, no nosso canal, a gente tenta, todos os casos, inclusive os não confirmados, até tem plano de ação. E a gente acompanha esses planos de ação. E, obviamente, o plano de ação, ele é da gestão, ele não é nosso. Mas a gente acompanha e se ele não é proporcionalmente adequado, que a gente entende, ou é muito ou é pouco, a gente leva isso para uma instância superior, que é o comitê de conduta. Olha, a gente faz uma pergunta final aqui sempre, né? Qual foi o pior conselho que você recebeu, né? Na gestão de pessoas, na sua carreira? Eu acho que o pior... Vamos esquecer, vamos pôr placa nesse conselho. Vamos pegar aí esses poucos anos de experiência que você tem. Qual foi o pior conselho que você recebeu? Não, eu acho que, e não foi nem na empresa que eu estou agora, eu acho que eu ainda ouço isso, né? É assim mesmo. É sempre assim. O mundo corporativo não vai ser bom. Não vai ser bom. Vai lá, faz o seu. E é sempre assim, né? E aí eu falo sempre assim, por quê? Porque, assim, às vezes a gente culpa a entidade, a empresa, né? E a gente esquece que a entidade, a empresa é formada por pessoas. Então, eu acho que o pior conselho que alguém pode dar é isso, assim, aceita, e é assim mesmo. Né? Eu conversei com uma pessoa outro dia e falei assim, não é para ser difícil, né? Não é para você chegar, meu Deus, é assim mesmo. Eles, né? A entidade, eles, né? Fizeram isso, eles, aquilo. Então, o é sempre assim é muito perigoso. Eu acho que um dos conselhos que eu recebi foi um dos piores. Muito bem. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do Nós e o RH. Agradecemos a presença de todos, especialmente você, Fernanda. Eu que agradeço. Obrigada. Foi um prazer ouvi-la e conhecer um pouquinho mais da sua experiência e das atividades aí da Ultra em relação ao programa de integridade. Obrigada, gente. Obrigada, Érica. Obrigada, Solon, pelo convite. Obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. Por transmitir aqui, colaborar conosco no canal. E agradeço todo mundo que está nos seguindo aqui, que está nos ouvindo. Siga os nossos canais, as nossas plataformas sociais. E muito obrigado. Obrigada, gente.